Nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Alexandre de Moraes ele não só julga, mas ele também investiga. Ele vai buscar provas para condenar as pessoas. É inacreditável, né? Hoje eu fui condenado a 9 meses e 10 dias de detenção. Bora ver as falas de Carlos Lupe, porque ele é aquele que se entrega, e também quero deixar as falas do advogado do general Heleno, porque ele foi brilhante na sua sustentação oral e chamou o Alexandre de Moraes na frente dele de inquisitor e não de juiz. É claro, ele é um inquisitor. Ele pré-julga antes mesmo do julgamento. Bora ver as falas aqui de Carlos Lupe e já nós vamos ver outros vídeos aqui. Também quero colocar um vídeo do Pavinato, porque o Pavinato vai falar algumas verdades aqui com relação à liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Bora ver logo o que Carlos Lupe vai falar com relação ao que ele já sabia que estava acontecendo com o dinheiro dos aposentados. Com o volume disso, porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube no mundo, fingia que tem um 35 que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do meu exército aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, com uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora. Ele disse que já sabia que estava acontecendo um desconto, que havia algumas informações aqui e acolá. Agora ele diz que com relação a essa quadrilha que estava roubando o dinheiro dos aposentados, ele tomou conhecimento agora, ou seja, no momento em que até então ele estava no cargo. Depois ele teve que ser afastado e agora ele está em casa sem responder a nada, né? Tomara que essa investigação se aprofunde e nós cheguemos nos verdadeiros culpados. E eu já estava vendo alguns senadores, eles já estão até maneirando os discursos deles. Eles dizem, não importa qual foi o presidente, o que importa é que chegue nas pessoas. Como assim não importa quem foi o presidente? Importa sim, porque o presidente é quem nomeia um ministro. O presidente é quem está por dentro também do que acontece. Como é que pode um negócio desse acontecer e o presidente nem aí, não tomou providência? Porque o presidente é responsável por demitir e por colocar pessoas lá. Olha só que advogado brilhante esse aqui. Do relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Pois é, né? Como vocês viram aí, ele deixou muito claro, um juiz inquisidor. Ou seja, Alexandre de Moraes ele não só julga, mas ele também investiga. Ele vai buscar provas para condenar as pessoas. É inacreditável, né? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser relevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajólia a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que é seu ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Interessante, né? Que as falas que ele está falando aqui é uma leitura de falas de outros juízes. Então, veja, Alexandre de Moraes, ele não pode reunir provas, ele não pode fazer provas para condenar com as provas que ele fez. E é exatamente isso que ele tem feito até hoje. Ele julga,
ele investiga, ele condena, ele é advogado, ele é vítima, ele é tudo, investigador. E aí ele mesmo cria as provas, ele faz as narrativas e com aquilo que ele criou, ele faz o julgamento e dá a sentença final. Quem pode sair absorvido de um julgamento desse? Quem pode escapar diante de um juiz que criou as provas contra a pessoa? Então o advogado, com muita clareza, com documentos e não com narrativas, porque aqui ele está lendo documentos, ele coloca Alexandre de Moraes em um beco sem saída. E sabe no que vai dar isso aí? Em nada. Porque por mais que ele apresente provas e mostre dentro das leis que Alexandre não pode fazer o que está fazendo, não vai dar em nada. Porque ninguém vai o questionar, ninguém vai perguntar. E o problema é que o Supremo Tribunal Federal é a última instância e não deve satisfação a ninguém aqui no Brasil, infelizmente. Os senadores, ou seja, o presidente do Senado, não está nem aí com relação a essas arbitrariedades. E com essa reflexão, excelências, eu venho para o último ponto dessa questão, que é a violação do artigo 5º da Constituição, inciso 53, em que diz o seguinte: o réu, quando do seu interrogatório, apontou o direito do uso parcial ao direito ao silêncio, no qual ele só iria responder às perguntas da sua defesa. Como vossas excelências sabem muito mais do que eu, a Constituição veda o uso do silêncio em prejuízo do réu. E eu indago a vossas excelências, qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor? E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis consignar perguntas. Quem quis consignar perguntas foi o juiz. E bem, é inacreditável, né? E outra coisa, o Alexandre de Moraes está aqui escutando ele falando. Ele está falando diante de todos a primeira turma, diante de todos os advogados, na frente de Alexandre de Moraes. Ou seja, ele está lendo documentos, está mostrando a lei e falando tudo aquilo que Alexandre de Moraes está fazendo de forma totalmente ilegal. E Alexandre de Moraes está ali ouvindo. Tenho certeza que está recusando tudo que ele faz. Na mente dele está só o pensamento: eu faço o que eu quero, a sentença já está dada, e por mais que você me contrarie dentro da lei, eu já criei a lei na minha cabeça e vou julgar segundo o que eu já criei. Essa aqui é a triste realidade, e eu acredito que ele pensa dessa forma. Porque eu vou dizer, diante disso aqui que esse advogado falou, isso aqui já era para ter acabado faz tempo. Alexandre de Moraes já era para ter sido afastado. Não existe isso aqui em canto nenhum do mundo, só aqui no Brasil. Não houve nem iniciativa do parquê à consignação de perguntas, que seria até um pouco compreensível, ao meu ver. Então eu vos indago, quando se questiona, não vou consignar as perguntas, se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu? Então qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? Ao se colocar as suas perguntas, se o interrogando não responde alguma pergunta, não estaria ele coagido a responder de certa forma? Então, para essa defesa técnica, fica muito evidente e fica claro a questão da nulidade pela violação do sistema acusatório e do direito ao silêncio. Nenhuma surpresa. Agora veja aqui esse âncora aqui da CNN, porque eu acho que só ele escapa na CNN com relação à imparcialidade e trazer um jornalismo sério. William Vac. Bora olhar aqui o que ele vai falar sobre a economia e o buraco que o Lula está colocando o nosso país. O Comitê de Política Monetária colocou em 14,25% ao ano a taxa básica de juros da economia brasileira. Sem nenhuma surpresa, o governo Lula III colocou a culpa disso no governo anterior. Há 10 anos que o Brasil não via uma taxa de juros nominal nessas alturas. A última vez foi logo depois do impeachment de Dilma Rousseff, foi no começo do governo Temer, isso já são quase 10 anos, hein? O Copom sinalizou que esse patamar deve ser superado na próxima reunião. E os motivos são amplamente conhecidos, amplamente debatidos, sobre os quais amplamente se vem advertindo, a saber, inflação elevada, causada por gastança pública, atividade econômica acelerada, causada por incentivos a consumo. O Copom ainda refletiu um trechinho do mesmo comunicado do mês anterior. O comunicado era sobre os receios dos agentes econômicos frente à sustentabilidade da dívida pública. Lula nega qualquer relação entre seu governo e os juros nos patamares a que chegaram. Portanto, nega qualquer necessidade de uma correção na forma como o governo trata as contas públicas, que é arrecadar mais para poder gastar mais.
Para o Lula tá indo tudo bem, desde que ele gaste sem responsabilidade nenhuma e tudo que ele faz ele coloca a culpa no governo de Bolsonaro. Ainda que o Brasil esteja afundando mais para a esquerda e para o Lula tá tudo bem, essa é a triste realidade. Ao contrário, Lula considera essencial para recuperar a popularidade fazer a economia crescer a qualquer custo, via consumo e acesso a crédito. Problemas como juros sufocantes ou inflação persistente foram criados por outros, ele e Lula só cuidou das coisas boas. Agora, só falta combinar com os eleitores. Pois é, né? Esse é o presidente que está aí. Ele não quer saber como ele vai fazer. Ele quer saber que ele quer recuperar a sua queda na popularidade, desde que para isso tem que quebrar o Brasil. E ele está fazendo isso mesmo. Dando benefício, fazendo de tudo, gastança, aumentando a arrecadação cada vez mais, mas também aumentando cada vez mais os impostos. Não é à toa que o Haddad ganhou o apelido de taxado. Essa é a triste realidade. Agora veja essas falas aqui, que infelizmente esse jornalista vai trazer, porque já foi censurado tantas vezes esse jornalista aqui, o Pavinato, mas aqui ele vai falar um fato e uma realidade também para nossa tristeza, porque a imprensa, infelizmente, cada dia mais está sendo calada na frente deles e eles não estão nem aí. Os jornalistas estão sendo censurados e o jornalista de esquerda está achando que isso é democracia, que essa perseguição política não é perseguição, é apenas a lei sendo cumprida. Mas veja só essas falas de Pavinato. Nós estamos vivendo um processo inquisitorial em Brasília. Além disso, nós vimos um comediante ser condenado a quase 9 anos de prisão em regime fechado. Nós estamos assistindo a imprensa ser silenciada, a imprensa que fala mal de juízes. E ao lado, desculpa eu compartilhar isso com vocês, né, de um término de relacionamento, hoje eu fui condenado a 9 meses e 10 dias de detenção, porque em 2023, quando o desembargador Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes, concorria a uma vaga no STJ, Superior Tribunal de Justiça, eu, à época na Jovem Pan, comentei o perfil do desembargador e relembrei uma decisão tomada no ano de 2014 por esse desembargador, o Ayrton Vieira, que na Vaza Toga foi exposto, dizendo numa mensagem de WhatsApp: procure alguma coisa para tirar a Revista Oeste do ar. E quando o Talhaferro responde: não achei nada contra a Revista Oeste, eu só achei conteúdo jornalístico, ele disse: use a sua criatividade. Então esse juiz, Ayrton Vieira, que era o juiz instrutor do Alexandre de Moraes, que em agosto de 2023 concorria a um assento no STJ, é claro que era um momento em que ele disputava com outros juízes um cargo importante na estrutura do judiciário brasileiro, e eu lembrei de uma decisão de 2014 em que ele, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o recurso de um senhor septuagenário que tinha sido condenado por estupro vulnerável. Vulnerável é sexo com menor de 14 anos. Ao absolvê-lo, e eu nem entrei no mérito da questão jurídica, da teoria, do erro, do tipo da absolvição, eu me indignei com a maneira através da qual ele tratou a criança vulnerada. A menina de 13 anos, além de listar todos os clientes que essa menina, porque passava fome, além de listar todos os clientes desta menina, como se uma menina de 13 anos, que pela lei brasileira é absolutamente incapaz, pudesse decidir ser prostituta, pudesse decidir abusar de álcool, pudesse decidir abusar de drogas. E tudo isso foi dito na decisão do Ayrton Vieira, num processo que corria em sigilo de justiça. E quando eu traduzi o que estava nesta decisão, eu disse que o desembargador daqui de São Paulo
praticamente chamou a menina de vagabunda na sua decisão. E porque ele não usou o termo vagabunda, usou prostituta, usou nenhuma jejum em matéria de sexo, elencou uma lista de homens com os quais ela já se deitara, e porque eu disse uma palavra que o juiz nunca disse, eu fui condenado criminalmente a 9 meses e 10 dias de detenção. E quem me condenou foi uma juíza. Pois é, esse é o preço de falar a verdade aqui no Brasil, né? Infelizmente. Não só o Pavinato, mas não é por causa da fala do Pavinato. Porque a questão não é o que você falou, mas é quem falou. É qual é a sua bandeira, é qual é a sua ideologia. Se fosse um esquerdista falando, talvez não tivesse acontecido isso. Uma determinação de prisão para ele, um processo, alguma coisa. Mas como é da linha da direita, como é da linha conservadora, apoiador de Bolsonaro, aí já sabe como é que é as consequências aqui no Brasil, né? Essa é a triste realidade. E não só o Pavinato, nós temos visto aí, é uma caça às bruxas o que Alexandre de Moraes tem feito. É exatamente aquilo que o Donald Trump falou na sua carta, quando mandou para cá para o Brasil, que o que está acontecendo com o Bolsonaro é exatamente uma caça às bruxas. É um julgamento de cartas marcadas, isso não é novidade para ninguém. E se não for interrompido essa ação de Alexandre de Moraes, ele vai continuar. A lei Magnitsky foi só uma pressão, mas o que pode parar ele mesmo é, como eu sempre digo, é um Senado independente, forte e que tenha coragem de pautar o impeachment, ao qual nós já vemos que temos maioria, 41 votos, mas o presidente, ainda que tenha os 80 votos, no que depender dele, ele não vai colocar isso para frente. É inacreditável, né? O Lula já está articulando com o Davi Alcolumbre para que não paute a anistia, para que não livre nenhuma das pessoas que participaram da arruaça do dia 8 de janeiro, e também porque ele tem medo que Jair Bolsonaro esteja em condições livre, elegível e em condições de disputar as eleições de 2026, porque ele sabe que vai perder. Essa é que é a realidade. Então eram só essas informações que eu queria trazer até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.